Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Acabei de sair lá do Arena Threads, já vim gravar vídeo aqui pra vocês. Então peço, se inscrevam no canal, deixem um like, pensem em se tornar membro, porque aqui a gente entrega muito conteúdo de todas as formas pra vocês. Vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre Atlético Volta Redonda. O jogo tá se aproximando e vamos falar um pouquinho sobre o Steven Mendonça também, que é um jogador que eu acho que ele pode se tornar o craque do time do Atlético. E é até um debate legal, né? Hoje, quem é o craque do time do Atlético? Pra mim, questão de qualidade técnica, o Zapelli. Acho que de impacto, muita gente pode falar o Esquivel naturalmente. Só que eu acho que tem alguns argumentos que a partir de agora a gente pode falar um pouquinho em relação ao Mendonça, dele assumir uma certa responsabilidade, não só em questão de qualidade técnica, mas principalmente pelo encaixe que o Mendonça tem, tanto na ideia de jogo do Odair Hellmann, que a gente sabe que o Mendonça é esse jogador de aceleração, a gente sabe que o Mendonça é esse jogador de ataque ao espaço, a gente sabe que o Mendonça é esse jogador que vai tentar criar cenários ali de provocar o erro do adversário, sempre utilizando a velocidade, algo que o Odair gosta muito, não é à toa que o Odair foi um dos principais responsáveis pela vinda do Mendonça, ligou para o jogador, convidou o jogador para vir para o Atlético, mas tem outro detalhe. Aonde o Atlético vem conseguindo pontuar mais? Em casa ou fora de casa? Todo mundo sabe que é fora de casa. Então, a estratégia do Atlético fora de casa, ela é uma estratégia mais reativa. A estratégia do Atlético fora de casa é uma estratégia que o Atlético tem menos o controle da bola e opta por transições, opta por contra-ataques. E aí, novamente, a gente tem um encaixe muito claro da característica do Mendonça. Se você pegar o jogo contra o Amazonas, se você pegar o jogo contra a equipe do Goiás, o Atlético foi mais perigoso contra o Amazonas numa estratégia muito clara. Bola no Zapelli. O Zapelli, todo mundo sabe que é um cara que tem uma qualidade de passe gigantesca, e a gente viu no jogo contra o Amazonas como ele conseguiu condicionar a partida através desses lançamentos em profundidade, botou o Luiz na cara do gol, botou o Cauã na cara do gol. Então, a bola no Zapelli, para o Zapelli aí sim encontrar esses jogadores da aceleração, para o Zapelli aí sim encontrar esses jogadores do ataque ao espaço. E o Mendonça aparece como o principal expoente de ser um desses jogadores que oferece essa agressividade, de ser um dos jogadores que oferece essa capacidade de um jogo mais objetivo, de um jogo mais vertical, de um jogo mais direto. Então, para a estratégia do Atlético fora de casa, para a armadilha do Atlético fora de casa, o Steven Mendonça encaixa perfeitamente. E a gente já falava que o Mendonça naturalmente ia condicionar o jogo do Atlético pela qualidade técnica que ele tem e pelo grau de participação que ele tem. Primeiro jogo do Mendonça, que ele nem começou o jogo, querendo ou não, a gente tá falando de uma média de 45 participações, 45 ações com bola. Um número elevado para um ponta. O Luiz Fernando tinha algo próximo ali a 36, 37 participações por jogo. Aí você vai botar esse cara numa condição em que ele já tá influenciando o jogo, ele já tá participando bastante do jogo. Aí você vai botar esse cara numa condição que o contexto favorece, o contexto de jogar fora de casa, a estratégia do técnico favorece, a estratégia desse jogo mais reativo. Os companheiros favorecem, porque você tem um Zapelli ali, fala diretamente sobre essa capacidade de desequilíbrio do Mendonça. Então, assim, pra mim eu vejo cada vez mais, principalmente nesses jogos fora de casa, um Atlético mais perigoso. Cada vez mais um Atlético mais, assim, traiçoeiro. Porque, beleza, Volta Redonda, você gosta de ficar com a bola? Você é um dos times que mais tem a bola no campeonato? Ótimo, o time do Volta Redonda tecnicamente é bom. Você tem o Raí fazendo uma boa competição, você tem o Pierre, que jogou no Atlético, fazendo uma boa competição, o Léo Ceará, que estava no Maringá, fazendo uma boa competição. Todos esses jogadores têm uma capacidade, todos esses jogadores têm qualidade. Mas a partir do momento que eles vêm, e naturalmente a gente assume riscos de ter o time adversário nessa posição atacando a gente, mas a gente também cria cenários de poder atacar eles. A gente também cria cenários de também ter essa bola alçada no Mendonça.
E a partir do momento que você lança o Mendonça nesse jogo em profundidade, a partir do momento que você busca o Mendonça nesse processo de atacar o espaço, nesse processo de buscar as costas do adversário, primeiro você lança o Mendonça, depois o time chega. E o Mendonça não precisa resolver o jogo sozinho, mas ele vai botar a defesa adversária numa condição de correr para trás. E a partir do momento que ele é lançado, ele pode encontrar o Alan. Ele pode buscar uma jogada, não sei, com o próprio Patrick Esquivel ali pelo lado esquerdo. Sentiu uma tendência maior do Mendonça cair por ali, mas é um cara que se move bastante, pode buscar o Cauã Moraes também, que é outra válvula de escape muito interessante que o Atlético tem. O Atlético ele precisa oferecer opções de associações ao Mendonça, porque o Mendonça é esse jogador direto, é essa flecha, é esse jogador de ataque ao espaço, mas é um jogador de muita associação também. É um jogador que potencializa esse jogo coletivo do Atlético. Então acho que a gente não pode separar. A individualidade do Mendonça, talvez de todas tenha sido uma edição que a gente, tem que comemorar e comemorar muito. Comemorar demais. Mas a adição estratégica que a gente tem a partir dele é gigantesca. Isso que a gente tá falando só do Mendonça porque o Viveiros ainda não tem condição de jogo. Porque o encaixe do Viveiros é muito maior se a gente for comparar o jogo contra o Volta Redonda do que o jogo contra o Goiás. E naturalmente é uma opção para o segundo tempo. De ser esse cara lançado, de ser esse cara que também vai correr. Aí você imagina, a zaga do Volta Redonda sobe. A zaga do Volta Redonda marca a gente lá em cima. E você ter 2 pontos de velocidade, se você quiser botar o Cauã 3 pontos de velocidade para atacar o espaço, naturalmente as chances vão aparecer a partir disso, porque, volto a dizer, você ter uma flecha de qualidade com esses 3 jogadores é ótimo, e você ter um arco de ótima qualidade também é ótimo. Então, assim, acho que o nosso grande ponto é como jogar em casa. Fora de casa, acho que o Atlético ele tá muito ajustado. Fora de casa, acho que o Atlético está muito pronto para continuar sendo um dos melhores visitantes do campeonato. E estrategicamente, em relação ao perfil da equipe, o próprio papel dos volantes, eu vejo como um papel muito mais confortável para jogar fora de casa do que em casa. Eu acho que a gente não pode abandonar a responsabilidade de ganhar os jogos em casa, mas fora de casa, eu fico mais confiante. Óbvio que os resultados trazem isso. Mas estrategicamente o Atlético faz muito sentido fora de casa. Estrategicamente o Atlético tem um encaixe muito claro fora de casa. E é nisso que eu aposto. Então acho que o Mendonça tende a ganhar muita relevância. Acho que o Mendonça tende a ganhar muito protagonismo. E o Atlético saber utilizar o jogador, né? Não é só uma via de mão única, tem que ser uma via de mão dupla. O Mendonça nos entregar e o Atlético fazer com que o Mendonça se sinta à vontade. O próprio Esquivel num passe mais longo, o Léo, Beleze. Acho que a gente pode apostar nessas diagonais longas, mas aposto principalmente ali na dupla com o Zapelli. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.